A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Jonas Rodrigues. Quero compartilhar uma palavra com você que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos de número 2 e 3. A palavra diz que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Portanto, a gente vê aqui o contexto da crise em Tessalônica. Veja que a igreja recebeu informações falsas de que o dia do Senhor, a tribulação, já havia começado. Veja que eles recebiam profecia, palavra, epístola, que era carta, dizendo que a grande tribulação ou o dia do Senhor já estivesse em evidência. Mas veja que eles não souberam, os irmãos, lidar com estas profecias, palavras, epístola. Veja que eles não souberam e eles estavam abalados e perturbados com esta questão. O apóstolo Paulo não os consola dizendo que eles suportariam a tribulação, mas provando que ela não poderia ter começado porque a igreja ainda estava presente. Então, Paulo, ao se dirigir a eles, Paulo não vai consolá-los e dizer que eles estavam na grande tribulação. Mas Paulo vai provar que o dia do Senhor, a grande tribulação, ainda estava para acontecer, não tinha acontecido. Por quê? Porque a igreja ela ainda não tinha sido arrebatada. Como é que a gente consegue verificar esta questão no texto que nós lemos? Em primeiro lugar, Paulo diz que o dia do Senhor ele não aconteceria antes da apostasia. Veja que o significado de afisteme, que tem a ver com a palavra apostasia, a gente vai ver que a palavra apostasia significa afastar-se ou partir. Então, Paulo está dizendo que o dia do Senhor, a grande tribulação, não acontecerá antes da partida, antes do afastar-se. Neste caso, a partida, aqui, que Paulo usa o artigo definido, a apostasia, a partida. Veja que ele usa o artigo definido, Paulo fala de a partida. E o que é esta partida? Um evento específico que ele já havia detalhado em sua carta anterior em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 ao 18, que é a partida da igreja, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é o evento precursor. Se a igreja ainda está na terra, o cronograma da ira de Deus ainda não disparou. Então, Paulo, ele está falando que antes de acontecer o dia do Senhor, a grande tribulação, a igreja partirá. A igreja será arrebatada ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus, conforme ele prometeu em João capítulo 14, versículo de número 3. Segundo, nós vamos verificar que, em segundo lugar, nós vamos ver que o impedimento do mal, o restringidor, porque há um restringidor do mal, que Paulo fala no texto. E a identidade do detentor, o Espírito Santo, agindo através da igreja. Veja que o Espírito Santo ele está agindo através da igreja. O mal ele não pode se manifestar plenamente enquanto a luz do mundo e o sal da terra estiverem presentes. Enquanto a igreja estiver presente aqui
e o Espírito Santo atuando através da igreja, o anticristo ele não vai se manifestar plenamente e, consequentemente, a grande tribulação ela não acontecerá. Por este motivo, a remoção necessária, o versículo 7 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, afirma que o iníquo só será revelado quando o detentor for tirado do meio. Do meio é a igreja aqui presente na terra, que o Espírito Santo habita e atua através dela, ela restringe a atuação do anticristo e a manifestação plena do mesmo. Portanto, aqui a conexão ela é lógica. Se o Espírito Santo na igreja detém o anticristo não pode aparecer até que a igreja parta. Portanto, a igreja não passará pela grande tribulação. O anticristo e a grande tribulação só serão uma realidade plena quando a igreja for arrebatada. Em terceiro lugar, nós vamos ver a ordem dos eventos citados por Paulo. Veja que a gente consegue apresentar a cronologia irrefutável de Paulo para tranquilizar os fiéis. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a partida. Apostasia aqui é partida, é apenas isto, a partida, o retirar-se. A igreja retirada para o encontro com o Senhor nos ares. E aí, em segundo lugar, veja a cronologia no texto. Em segundo lugar, nós temos a revelação do homem do pecado. Veja que o anticristo ele assume o controle político mundial apenas após a partida da igreja. E veja que a gente tem o dia do Senhor. O dia do Senhor é o período tribulacional, é o período de julgamentos sobre as nações que estarão aqui na terra. Portanto, a gente vê esta cronologia e a gente entende que na cronologia, primeiro está a igreja, que será arrebatada, segundo, vem a manifestação do homem do pecado, o dia do Senhor. Então, a gente entende aqui que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por que o pré-tribulacionismo traz consolo? Porque a visão pré-tribulacionista é a visão que diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Veja que se a igreja tivesse que passar pela tribulação, o conselho de Paulo em 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, seria impossível, pois a esperança seria a morte ou o martírio, e não o arrebatamento da igreja. Porque em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, diz que se a igreja passar pela grande tribulação, então aqueles que forem fiéis a Deus e forem santos, eles serão vencidos pelo anticristo. Então não faz sentido a igreja passar pela grande tribulação, não tem consolo nós pregarmos uma mensagem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Portanto, Paulo está mostrando cabalmente que a igreja não passará pela grande tribulação. Deus te abençoe. E você não está esperando o anticristo, você está esperando a Cristo. Você não está aguardando a grande tribulação, você está aguardando a casa do Pai, o céu que Jesus prometeu para nós. Deus te abençoe.